Gente, pense em um monstro e um demônio perverso que está preso, está aprisionado em um calabouço pútrido, um calabouço horripilante. E esse monstro, nós todos temos que ter muito cuidado para que ele nunca escape, porque ele será a grande ruína da humanidade, caso ele escape, obviamente. Gente, assim tornou-se o conceito de solidão. A solidão, ela mete medo na humanidade. Todos se exasperam, todos ficam em pânico, tomados por um medo absolutamente irracional em pensar que podem ser vítimas da solidão. Isso tornou-se uma regra no mundo odierno e contemporâneo. Até quando vai se praguejar contra alguém, se deseja que essa pessoa morra sozinho. Como se ser sozinho fosse algo absolutamente indesejável. Gente, esse conceito é um conceito equivocado. É um conceito que, à luz da própria existência, não encontra nenhuma guarida. E nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal J Literato. Peço a sua inscrição, você que ainda não é inscrito, peço que se inscreva. Sua inscrição é fundamental aqui para a continuidade dos nossos trabalhos. Peço que curtam o vídeo, que compartilhem, que sugiram para os seus amigos, e que acionem também o sininho, a sinetina das notificações, para que vocês não percam nada, fiquem sempre inteirados aqui de nossos conteúdos. Gente, solidão. Será mesmo este monstro? Veja que a ideia de solidão ela é tão desprezível, para a humanidade que até malabarismos semânticos são feitos. Quer dizer, se você for falar sobre solidão, não fala solidão, fala solitude. Se você quer ficar um pouco mais sozinho, você vai ter solitude, não solidão. Perceba que tudo isso comprova a aversão pela ideia de solidão, de uma tal forma que realmente se justifica todo este pânico gerado pela possibilidade da solidão. E eu venho dizer a vocês que isto é uma ideia torta, deformada, equivocada. E venho dizer mais, o conceito de solidão deve ser, digamos, apreendido como o completo oposto da ideia que hoje é colocada. A solidão não é um monstro aprisionado que não possa, ou que não pode ser solto, ser liberado. Não. A solidão, como disse ao contrário, ela é o bálsamo para um mundo tão conturbado. Conturbação esta gerada, inclusive por deformidades como o próprio medo da solidão. Neste vídeo, gente, eu vou trazer para vocês 3 motivos para ser só. 3 motivos que comprovam que a solidão não é a vilã, e sim a mocinha. Vou demonstrar isso a vocês, inclusive eu faço uma timeline, uma linha do tempo no vídeo, divido em capítulos. Se você não quiser ver o vídeo todo, você vai ter os capítulos certinho, especialmente nesses 3 motivos, pelos quais a solidão não é esse monstro todo. Mas eu recomendo que assistam a todo o vídeo, nós faremos aqui conexões lógicas importantes. Tá bom, gente? Bom, como eu disse, até malabarismos semânticos são feitos, tudo para afastar a ideia da solidão. Gente, o que está acontecendo no mundo, é que a fragilidade existencial tem impedido as pessoas de se bastarem. Hoje, a ideia de que um não relacionamento ou uma menor sociabilidade é algo deletério, algo prejudicial, é algo que se torna sinônimo de tristeza, de angústia, de mácula. Esta ideia ela está incrustada na humanidade. E a própria solidão é a grande panaceia para livrarmos de todos esses males que supostamente a solidão traria. A pessoa é angustiada, sabe por quê? Porque ela não observa. Porque ela não observa, e ela, em não observando, ela passa a ficar refém
de tudo aquilo que é imposta, inclusive a necessidade de uma eterna socialização. Eu já meio que entrei no primeiro motivo, então vamos para ele. Vamos para ele. O primeiro motivo para se ser só, ou o primeiro motivo que vai destruir esta ideia demonizada da solidão. A solidão, primeiro motivo, anotem aí, a solidão proporcionará a possibilidade de uma plena observação. Gente, o grande Lawrence Stern, um clérigo irlandês, um brilhante escritor também, ele tem uma sentença que eu acho fabulosa. Ele diz o seguinte: a solidão é a mãe da sabedoria. Portanto, a sabedoria será que um condão será um elemento próprio para a própria dignidade de existir. Agora, a sabedoria, ela dependerá do quê? Da observação. A observação empírica, a observação filosófica, a observação da própria sociedade. Agora veja, veja, a solidão é requisito para uma observação que por sua vez gerará sabedoria. Veja, imagine vocês em uma multidão. Vocês estão numa multidão, tá? Apinhado de gente, alguma coisa. Você seria capaz de observar com clareza, com precisão toda esta multidão e todos os elementos que dela emanam? Claro que não. Portanto, para você observar de forma plena, você precisa se divorciar daquele grupo, para aí sim ter uma visão clara que possibilitará esta observação. Todas as riquezas existenciais, elas necessariamente ou inevitavelmente virão da observação. Um espírito nobre observa com clareza, e a observação é impossível na ausência de solidão. Schopenhauer disse algo maravilhoso. Ele diz o seguinte: a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. E por que excepcional? Porque infelizmente tornou-se a regra que o excesso de socialização, né, é o postulado a ser seguido. Então aquele que se desprende disso e passa a amar a solidão, observará com mais clareza e será uma exceção. E será um espírito de sorte. A sabedoria, ela fatalmente se originará da observação filosófica, da intelectualidade, da busca pelo conhecimento, né? E esta observação não será possível, né, na ausência da solidão. Portanto, este é o primeiro motivo, gente. A possibilidade de uma plena observação, que gerará sabedoria e dignificará a sua existência. Vejam isso. Veja que coisa fabulosa. Gente, vamos passar aqui para o segundo motivo. O segundo motivo que destruirá esta ideia falsa de que a solidão é um problema. O segundo motivo, prestem bem atenção, é a aquisição de autonomia existencial. Quando você cultiva a solidão, você obviamente observará melhor as coisas, como dissemos, quer dizer, é o primeiro motivo. E você, observando melhor as coisas, terá mais sabedoria, e em tendo sabedoria, não dependerá do endosso de ninguém para fazer aquilo que a sua sabedoria determina que você faça. Gente, o ser humano por essência, agora as origens dessa essência realmente cabe uma outra discussão, nós temos uma fragilidade existencial, uma fragilidade determinante. Quer dizer, tudo que eu faço, eu vou desejar que alguém aqueça, que alguém concorde, que alguém diga, olha, isso está muito bom, olha, não faça isso. Veja que nós somos, de per si, influenciados ou passamos a ser em determinado ponto. Portanto, veja que o cultivo da solidão irá mitigar esta dependência de intersocialização.
A pessoa que observe, portanto, é sábia e em sendo sábia segue a sua sabedoria, não dependerá, ou pelo menos diminuirá bruscamente essa dependência da aquiescência alheia. Isso é um clichê. Vocês sabem disso? Quantas vezes nós já ouvimos? Eu não me importo com o que os outros dizem, eu não me importo com o que os outros falam. Falar isso é lindo, mas nós sabemos que a efetividade disso é mínima. As pessoas sempre se importam. As pessoas sempre fraquejam ante uma opinião contrária àquilo que ela gostaria ou até deveria fazer. Isto, veja bem, isto com o cultivo da solidão tende a ser suprimido. O cultivo da solidão gerará esta independência, esta autonomia existencial. Autonomia existencial esta que também é impossível no excesso de socialização ou na ausência de solidão. Gente, eu gostaria até de citar mais uma sentença, eu até anotei aqui para me lembrar, do próprio Schopenhauer, que veja, ele diz o seguinte: o que torna as pessoas sociáveis é a sua capacidade de suportar a sua solidão, né? E por conseguinte suportar a si mesmos. Então veja que esta fragilidade existencial traz à pessoa uma incapacidade de compreensão própria. Ela não se sente bem consigo mesma. Então ela buscará como um remédio, como uma panaceia, uma socialização exacerbada para dizer: olha, eu não estou sozinho, olha, está todo mundo comigo, todo mundo está me ajudando, tal. Isso vai denotar uma incapacidade de autoconhecimento, uma incapacidade de autoponderação. Nós precisamos nos bastar. Nós temos de ser suficientemente bons para nós mesmos e nos contentarmos com isso. Então perceba, eu estou dizendo que você não pode ter amigos, não pode ter relacionamentos. Não, nada disso. Inclusive o terceiro ponto, eu vou abordar isso. Eu estou dizendo que a socialização ela deve ser um elemento complementar de uma existência que sozinha já se sustenta. Portanto, as amizades, os relacionamentos de qualquer natureza, eles não podem ser o condão absoluto de sua existência. Você é o seu condão absoluto. Nós temos uma elan vital, uma vontade de potência, como dizia Nietzsche, elan vital, quem dizia Leibniz, outro grande racionalista. E isto é individual, isto é próprio. Quando rechaçamos a ideia da solidão, rechaçamos o desenvolvimento de nossa própria elan vital, que é a nossa essência de vida. Percebam a gravidade disso. Portanto, o segundo motivo que eu vos apresento é o motivo da autonomia existencial, da independência, da facilidade de não curvar-se a ídolos, de não curvar-se a postulados a nós impostos, que muitas vezes contrariam aquilo que a nossa essência diz, a nossa elan vital, a nossa vontade de potência. Autonomia existencial. A solidão nos proporcionará isso. Gente, certa vez, veja bem, olha que coisa bonita. August Strindberg, que foi um grande dramaturgo sueco, ele deu, gente, uma definição fantástica para a solidão. Veja, ele diz o seguinte, que sermos só é envolvermos em um casulo, criarmos a nossa crisálida, quer dizer, fazendo uma analogia com a borboleta, e depois alcançarmos a metamorfose que desta forma virá. Veja que definição linda. O que Strindberg está dizendo aqui é que para a evolução, para a transformação do nosso eu, do nosso próprio eu, a solidão é indispensável. Porque, veja, e tudo complementa o que eu estou dizendo. A pessoa só, ela tem uma capacidade plena de observação, ela tem autonomia existencial, de modo que ela aprimorará os elementos de sua elan vital, de sua essência, e poderá transmutar-se para aquilo que ela própria julga melhor. Vejam isso. Como que a solidão pode ser demonizada? Como que a solidão pode ser um instrumento de medo? É diametralmente o oposto.
Vamos aqui, para o vídeo não ficar muito longo, vamos para a terceira e última razão, ou terceiro e último motivo, né, para se ser só. Ou o terceiro motivo que desbanca esta ideia deformada de que a solidão é ruim. Veja, o último motivo será o seguinte: você, cultivando a solidão, terá melhores e maiores condições de selecionar aqueles com quem você quer se relacionar. Como eu disse, o relacionamento ele não tem que ser extirpado, né? Ele não tem que ser suprimido, a não ser que você queira, mas não necessariamente. O negócio é que o relacionamento, que a socialização, ela deve ser complementar. Ela deve ser em caráter complementar. Né? Porque veja, você sendo um bom observador, você tendo uma autonomia existencial, você já vai ter como prioridade a sua própria lã vital. Aí você pode fazer definições do que é alegria, do que é felicidade. Ah, mas para mim a minha alegria seria maior se eu tivesse uma companheira ou um companheiro, se tiver um amigo, ótimo! Mas perceba, você cultuando a solidão, portanto aprimorando o seu senso de observação, você saberá selecionar com quem se relacionar. Olha a graça, olha a divícia, a riqueza de tudo isso. A pessoa que rechaça a solidão, ela não vai conseguir observar, ela não tem observação, ela não tem autonomia existencial. Como que ela teria condições de selecionar quem quer que seja para se relacionar? Nenhuma. Portanto, vejam, nós temos na humanidade problemas de relacionamento, né, que tocam a barbárie. Mas por quê? Porque são relacionamentos pobres. São relacionamentos de pessoas que não suportam a solidão, portanto não podem ser plenas observadoras, e portanto não serão autônomas existencialmente e escolherão errado com quem se relacionar. Você, quando atinge este culto à solidão, você vai começar a ter essa seletividade. É aquele negócio dos escolásticos, né? Quer dizer, o próprio Santo Tomás de Aquino, né? Com Ibe Velem in Nolem, na verdade, você vai atrair para si pessoas com a mesma linha de desejos, pessoas que rejeitam aquilo que você também rejeita. Você selecionará, né? Selecionará. E percebam que assim sendo, a sua existência tende a ser muito mais suportável, muito mais agradável, né? As possibilidades de você atingir o telos de Aristóteles, que é a felicidade, serão possibilidades muito grandes, ou pelo menos muito maiores do que se você for uma pessoa que repele a solidão. Gente, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Foi uma reflexão. Utilize o campo dos comentários para manifestarem-se, para dar ali as suas opiniões, as suas sugestões, participarem, enfim, da forma que bem deliberarem. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até uma próxima.